Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez aqui com uma breve reflexão nessa madrugada, ou que ela sirva para fortalecer a sua fé, independente do momento que você veja. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, que eu quero ler com vocês Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, quero ler versículo 37, fala: Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebataram sobre o barco, que começou a encher-se de água. Glória a Deus, irmãos. Aqui fala da tempestade que os discípulos enfrentaram. Jesus ensinou os discípulos no começo do seu ministério bastante a respeito daquilo que eles passariam, mostrou ali curando enfermos, expulsando demônios, e depois chamaram os discípulos para a prática. Em Marcos 4,35 vai dizer: passemos para o outro lado. E no versículo 37 vai falar: logo se levantou uma forte tempestade. E quantas vezes nós estamos assim, irmãos? É justamente sobre isso. Creio que essa é uma palavra profética para alguém aqui que recebeu uma palavra do Senhor. Passemos para o outro lado. Uma promessa, algo que talvez alegraria o coração por simplesmente estar na presença de Deus, por simplesmente Deus fazer parte daquele projeto, por simplesmente Deus querer construir algo conosco. E logo se levanta uma forte tempestade. E muitas vezes Deus vai permitir o mal, meu irmão. Muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por momentos de vento forte. Muitas vezes Deus vai permitir que o mal chegue. E aqui tem uma finalidade, irmão, para os discípulos: aprimoramento da fé. A fé que os discípulos tinham não era ainda a necessária para que eles viessem a viver o propósito. Então muitas tempestades, muitos ventos contrários nos empurram direto ao propósito que Deus tem para a nossa vida, e por isso Ele vai permitir. Aqui era uma ação de Satanás, a maioria dos teólogos conclui sobre isso, e por isso eu gosto da expressão se levantou, irmãos. Por quê? Porque Jesus repreendeu ela no final. E esse fato já mostra que é uma ação maligna. Por quê? Porque Jesus jamais repreenderia algo que seria o próprio Pai, que estaria executando na vida dos discípulos. Então muitas vezes acontecerá, irmão, muitas vezes o mal chegará bem perto. E o que a ação do mal provoca? É a segunda coisa que eu aprendo. Fala assim, ó: as ondas arrebatavam sobre o barco. O barco fala da nossa estrutura de segurança, aonde nós nos sentimos seguros no meio daquele mar revolto. Embora o mar seja infinitamente maior, o nosso barquinho, de certa forma, quando o mar está calmo, oferece uma segurança. Não nos sentimos ali um pouco apavorados, ainda mais que Jesus está ali no barco. Ainda mais que estamos acostumados a essas travessias. O Pedro e todos os discípulos, a maioria deles eram pescadores, estavam acostumados até a enfrentar o mar bravio, mas nunca, eu creio que daquela forma, porque se sentiram totalmente inseguros. Então muitas vezes o vento, que é o problema, que é a ação de Satanás, provoca justamente no mar, que é justamente a nossa realidade, aquilo que nós estamos acostumando a poder, tirar o sossego da onde nós colocamos como ponto de segurança, onde nós colocamos o nosso porto seguro. Eu creio que eu estou pregando aqui justamente para alguém que se sente seguro em casa, que se sente seguro no trabalho, que se sente seguro justamente com a sua conta bancária, que se sente seguro até mesmo com o seu cargo na igreja. Essa palavra vai de encontro a um coração assim. Por quê, irmãos? Porque Deus permite o vento chegar nesses lugares. Olha, as ondas arrebatavam sobre o barco, a palavra vai falar. Por sobre, estava passando por cima. Não era possível eles conterem como eles faziam com um balde d'água. E Jesus dormindo no barco, parece que Jesus está parado, parece que Jesus não se importa. E muitas vezes nós vamos ver ventos que trazem uma tormenta para dentro do nosso lugar de segurança. E o que acontece? A palavra fala que começou a encher-se de água. E é nesse momento que a pressão do peito aperta, que a angústia se torna desesperadora e que nós somos provados justamente pelo Altíssimo para ver o tamanho da nossa fé. Porque, irmãos, muitas vezes a nossa fé está no barco, muitas vezes a nossa fé está naquilo que nós sabemos fazer,
está na nossa maneira de entender. No pescar, a gente está acostumado a fazer daquela certa forma, então o Senhor permite um vento, uma tempestade, justamente para nos tirar da nossa zona de conforto, para que nós venhamos a viver um propósito lindíssimo com Ele, uma experiência com o Altíssimo, uma experiência que somente Ele pode dar, porque naquele momento, quando Jesus repreendeu o vento, quando Jesus aquietou o mar e deu a ordem e eles viram tudo ficando calmo, a expressão dos discípulos era olhando um para os outros, assustados, perguntaram: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? E eu creio que essa palavra é profética para alguém que está vivendo um momento de turbulência na sua vida. Eu quero dizer, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, guarda em teu coração, Ele fará o mar ficar tranquilo, para que você coloque a fé nele. Ele fará o mar ficar tranquilo para você. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã num firme propósito, Pai, de colocarmos a nossa fé no Senhor, o autor da criação, o que comanda o mar, o que comanda o céu, o que comanda e tem as chaves da morte, que a morte não pode parar, o que comanda tudo e todos, o Rei, o Senhor, o poderoso Deus, o nosso Rei Jesus. Nós queremos Te adorar, Pai, através dessa oração, e queremos que a nossa fé seja incendiada, Pai, por esse momento de dificuldade. Ajuda-nos a crer, Pai, assim como aquele homem de Marcos 9:23, que tinha um filho endemoniado, confessou a sua fé pequena. Nós queremos confessar, Pai, diante do Senhor: eu tenho fé, mas ainda eu preciso de mais, e o Senhor pode aumentar. Então aumenta a nossa fé, para que nós venhamos a ter uma experiência real contigo, que coloque alegria e principalmente segurança em nossos passos. É o que nós oramos e é o que nós pedimos hoje, pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a viver pelas Tuas grandes promessas, pelos Teus grandes feitos. É o que nós pedimos e mais uma vez insistimos em nome de Jesus. Irmãos, quero terminar com Salmo 77, versículo 11 e 12, que vai dizer: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os Teus antigos feitos, meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Seus feitos. Perceba que ele recordará e meditará em todos os feitos durante todo o tempo em sua vida que o Senhor fez, como uma forma de manter a esperança no Senhor. Por isso Jeremias fala: trarei à memória aquilo que me dá esperança. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.